Bem-vinda, Tudo bem, Rô? Rosana. Tudo certo? Tudo certo. A gravação foi iniciada. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos ao workshop da Media Arbitragem de Vivências em Mediação Penal. Eu me chamo Bianca Bittencourt, faço parte aqui do quadro da Media, advogada, mediadora e partner desse movimento, né, pelo consenso, pela mediação, pelos métodos adequados de solução de conflitos. Hoje é um prazer, é uma honra receber os queridos, a doutora Marcela Lima Vieira Tolosa e o doutor Claudinei Xavier. Isso. Vera Tolosa, desculpa. E o doutor Claudinei Xavier, que estão aqui. Farei inicialmente a apresentação lendo os seus currículos, que são currículos de bastante quilates, e em seguida vamos iniciar aí o nosso momento de uma apresentação e de um bate-papo bastante interessante. Então, a doutora Marcela Tolosa, ela é advogada, especialista em Direito Penal pela Escola Superior do Ministério Público, mediadora, conciliadora judicial do TJ São Paulo, arbitragem também, é especialista em métodos alternativos de solução de conflitos pela Escola Paulista de Magistratura e mediadora privada na área penal, aqui na Media Arbitragem. Doutora Marcela, falei certinho? Perfeito, querida. A arbitragem foi pouco, mas foi lá na Fundação Getúlio Vargas, mas foi pouquinho. Eu gosto mais dos autocompositivos do que dos heterocompositivos. Muito bem, doutora, bem-vinda. E o querido doutor Claudinei Xavier, delegado de polícia, assistente na DELSECPOL de Americana, especialista em Direito Penal, Direito Processual Penal, mestre em Direito Ambiental, especialista pela EPM, né, Escola Superior, professor concursado na CADEPOL de Inquérito Policial na área penal, também aqui presente conosco no quadro da Media Arbitragem como colaborador, como parceiro e como amigo nesse movimento. Então, meus queridos, sejam muito bem-vindos. Será, assim, uma noite com certeza muito esclarecedora e todos que estão aqui presentes vão poder receber aí, né, ser brindados com o conhecimento de vocês. Então, sintam-se aí abraçados, muito bem-vindos, doutora Marcela, doutor Claudinei. Muito obrigada, Bianca. É um prazer estar aqui, lógico, é um prazer estar com todos vocês, né? A primeira vez, eu e o doutor Claudinei, ele é velho de guerra, ele já fez várias vezes isso, né? De falar à frente de todo mundo, mas eu a primeira vez, lógico, né? A gente fica um pouco mais nervoso, mas acho que está tudo certo, é um tema que a gente vai bem. Então, é um prazer também estar. A Medi também sempre super atuante, está sempre junto com a gente, trabalhando, então é muito bom. E é o seguinte, doutora Claudinei, eu vou pedir licença, eu vou falar, como a gente havia combinado, um pouquinho sobre a parte inicial, depois já te passo a palavra. E é o seguinte, antes da gente começar, quando a gente trata da questão da mediação, aliás, gente, se quiserem fazer qualquer tipo de pergunta, é só levantar a mãozinha, a gente para e responde as perguntas, tá? Isso não tem nenhum problema não, aqui estamos acostumados com as perguntas aí no meio, tá? Então, antes da gente começar a falar da mediação penal, propriamente dita, é difícil a gente desassociar a questão da mediação na área criminal, na área penal, e não falar um pouquinho da justiça restaurativa, da justiça que trabalha um pouco com esse aspecto mais ligado à questão penal, tá? Então, não tem como a gente fazer essa vivência sem a gente abordar primeiro a justiça restaurativa e a diferenciação da justiça penal que a gente tem hoje. O doutor Claudinei pode até falar melhor que eu, que é a justiça retributiva, e a justiça restaurativa. E, antes de tudo, a justiça restaurativa, ela pode ser usada não só na área penal. Isso é uma coisa importante. A gente, às vezes, tem a ideia, né, que a justiça só a área penal que vai usar os círculos de paz e tal. Não, a justiça restaurativa você pode usar em todas as outras questões da vida, mas a penal, logicamente, ela é a mais utilizada. E aí, quando a gente começa a falar, eu vou começando a falar só da justiça restaurativa, porque as questões das restaurações das relações, elas vêm lá da ancestralidade, ela vem lá da época primitiva. Os homens já tinham essa tendência de tentar resolver desde a época primitiva com círculos de paz, com a conversa com a comunidade, já se sentava naquela fogueira, né? No Brasil, nas rodas de samba, no chimarrão, os tupiniquins, né? Tem justamente o povo tupi já tinha essa ideia de justiça restaurativa no Brasil, então não tem como a gente fugir dessa ancestralidade. E aí, logicamente, depois disso, vieram os estados, né? Os estados, nesse caso, deixa eu só pegar a questão dos estados, a gente tinha aqui,
né, qual que era antes dos estados. Saiu da questão primitiva e foi para os estados. Antes do estado, o crime era um dano a uma pessoa, né? A justiça era negociada. A vítima, ela era uma protagonista e, consequentemente, ela adquiria o direito de se vingar daquilo, né? Existia a comunicação, a comunidade era muito participante, você podia vingar, era olho por olho, dente por dente, aquela coisa bem assim que a gente tinha na época antes dos estados. Depois dos estados veio o absolutismo, que, na verdade, o crime acabou sendo relacionado à desobediência de um rei, do monarca da época. O monarca era o protagonista, tinha uma justiça mais hegemônica, aí no caso, e a vítima e a comunidade eram totalmente anuladas. Ou seja, o crime, você desobedecia o rei, e você tinha aí uma pena, que era uma pena cruel, na verdade, que você recebia. E depois disso, né, aí vem o direito penal moderno, que é um direito que até hoje, né, doutor Claudinei, utilizamos, que é o direito penal moderno, é um direito tradicional, é a justiça retributiva. E quais são as características da justiça retributiva? O crime, né, a violação à lei. Então, a gente tem uma lei hoje que fala sobre isso, fala o que é crime e o que não é crime, o descumprimento dessa lei é dado como crime. O judiciário é o protagonista, nesse caso, o judiciário é o dono, o Ministério, a gente fala no Ministério Público, que é o dono da ação penal, então a gente tem um judiciário muito atuante. A vítima, ela é totalmente instrumentalizada, a vítima de um crime no Brasil, enfim, né, do direito penal moderno, ela é um instrumento. Né? A gente não leva em consideração o que a vítima quer, o que a vítima precisa, não. Ela é um instrumento. Se ela conta para mim alguma coisa, tem indício de autoria e materialidade, eu ofereço uma denúncia, o processo criminal segue, enfim. Comunidade é totalmente afastada e a pena vai ser a pena de prisão. Né? Então, nesse caso aí, essa pena de prisão foi necessária, logicamente, saindo lá da questão do absolutismo, ela foi necessária. Ela trouxe uma igualdade, uma formalidade para tudo isso, afastou essa vingança privada, né, que a gente tinha, essa pena corpórea, e trouxe para a gente a ideia das ressocializações, da reintegração na sociedade, da reintegração. Você põe a pessoa presa, põe ela lá presa no presídio, logo mais ela volta e ela tem que ser recolocada na sociedade, ressocializada. Então, a gente até hoje tem o direito penal, nesse caso, retributivo. Né? Então, a gente trabalha com a questão do direito penal, assim, a direito da justiça, é assim, no caso, do direito penal. E aí, lógico, entra aí, né, a grande pergunta, que depois eu vou até perguntar para o doutor Claudinei aqui. A questão da prisão hoje, a gente quer colocar o criminoso num presídio, lá no buraco lá, vai fazer diferença? A prisão, ela não está se tornando obsoleta, porque pelo que a gente está vendo, o índice, né, doutor Claudinei, a gente sabe disso, mas o índice de reincidência é muito grande no Brasil, notadamente no Brasil. Então, a gente coloca a pessoa lá, a gente põe aquela pessoa presa, claro que a gente quer afastar essa pessoa, a gente quer punir, quer expulsar, e essa pessoa volta e ela faz tudo de novo, porque o índice de reincidência está mostrando que ela volta para o presídio. Então, isso está trazendo a questão, né, tem uma autora hoje, a Angela Davis, que ela fala justamente, a prisão é obsoleta? A prisão se tornou uma coisa obsoleta, né? Então, aí a gente começa a se perguntar sobre isso. E aí, diante disso, a gente começa a ter, né, uma nova visão sobre um tipo de justiça que pode ser melhor aplicada, melhor utilizada. Né? E aí entra, no caso, né, a questão da justiça restaurativa. Né? Então, a prisão é um lugar abstrato, onde eu coloco as pessoas indesejadas lá, eu deposito elas lá. Eles não, de certo modo, assumem a responsabilidade perante aquela vítima, porque ela é instrumentalizada. A vítima não fala com o ofensor, ela não quer saber do ofensor, ela é colocada lá, então a prisão. E depois ela sai e ela não tem nenhum tipo de relação com isso, ela não tem nenhum tipo de comprometimento com aquele ato que ele fez, uma responsabilidade verdadeira sobre aquele ato. E aí a justiça retributiva começa a passar por algumas críticas, né? A criminologia crítica começa a aparecer, tem o abolicionismo penal, né? Começa a se verificar o que é crime, o que não é crime, o que pode ser crime, o que não pode ser dentro da sociedade, né? E aí, nos anos 70, começa a se trabalhar a questão muito da vitimologia, que é, na verdade, o que eu mais acho bonito da justiça restaurativa, é essa validação do direito da vítima. A vítima tem, né, que participar desse processo. Não é mais só o Estado e o ofensor. A vítima também tem que participar disso. Ela é muito negligenciada.
E isso é o mais bonito, na verdade, que traz a justiça restaurativa. Ela traz esses três pilares: o ofensor, a vítima e a comunidade, que vai trabalhar com isso, né? Então, isso, e acaba se trazendo essa ideia. Tem um escritor, na verdade, um estudante, né, da justiça restaurativa, o Niels Christie, acho que é assim que se lê o nome dele, mas eu não sei. E ele fala que o conflito, na verdade, ele tem que ser visto como uma propriedade, né? E no processo penal, ela cada vez mais, a vítima é cada vez mais afastada do Estado, e esse conflito é tratado como uma propriedade do Estado. O Estado furta o direito à participação da vítima naquela situação. O sistema jurídico é focado em quê? No conflito, no processo, e não de tratar das pessoas e dos interesses das pessoas que passaram por aquele crime, né? Aquela situação. Então, a resposta penal aí, ela é reducionista. E aí tem um outro escritor que eu acho muito interessante também, depois eu posso passar esse material aqui que eu estou fazendo avaliação com vocês, que é o Luke Husman. Ele fala das penas perdidas, né? E ele traz uma história muito legal para a gente elencar isso aqui, só para a gente poder visualizar, né? Ele traz uma história interessante de 5 rapazes que moravam numa república. Eles moravam numa república, e aí um desses rapazes, conviventes deles ali, se joga no hack da república, estraga o hack, estraga a televisão, estraga tudo lá, o que tinha, né? E aí, nesse caso, os outros 4 rapazes que não cometeram nenhum tipo de dano, nem nada, eles começaram a pensar no que eles poderiam fazer com aquele rapaz que era um morador lá na república deles. Logicamente que o primeiro levantou a mão e falou assim, nós temos que expulsar ele daqui. Nós vamos punir ele, ele tem que expulsar, ele não pode mais morar aqui na república, a gente não quer saber, né? A gente não vai falar com ele mais, vamos expulsar ele daqui. Que é o que a gente pode visualizar da justiça retributiva, né? A gente põe ele para fora, a gente expulsa ele e pronto. Tem um outro que fala assim, não, tudo bem, ele convive aqui com a gente, tudo, se ele pagar, tá tudo certo. Se ele pagar a televisão, pagar o hack, tá tudo bem, pode deixar morando aí, só que ele não pode fazer de novo, mas ele tem que pagar o dano, o prejuízo que ele cometeu. Um outro leva mais para a questão médica. Ele fala assim, não, mas será que ele não está meio descompensado? Será que não é melhor a gente procurar um médico para poder ver se ele faz um tratamento, para poder ver se não dá, né? E o outro, logicamente, traz a ideia de que, poxa vida, esse morador, ele fazia parte do nosso sistema, da nossa comunidade aqui na República. Por que a gente não chama ele, pergunta o que aconteceu para ele ter esse tipo de comportamento? Qual que é a ideia, né? E aí, na verdade, o Husman fala justamente isso, né? Que essas penas, o que a gente faz? A gente afastou todas elas, né? Então procurar médico e o repensar, né? Trazer para a comunidade, a gente meio que afasta e a gente só deixa a questão da justiça retributiva, que é o punir, né? Que é o expulsar. E é justamente isso, ele traz essa ideia de alternância. Ou seja, eu não vou anular a justiça retributiva, de colocar a pessoa, quando ela for necessária, a um presídio e tal. Não, muito pelo contrário. Mas eu vou trabalhar junto, talvez, com uma justiça que restaura essa situação toda, tem essa responsabilização, né? Ou seja, as duas coisas podem caminhar juntas, daria para fazer essas coisas todas. Ou seja, tem vários motivos, várias situações que a gente pode mexer, não necessariamente colocar o cara lá longe, num presídio e pronto, acabou. A gente pode fazer de outro modo. Então, ele traz essa ideia de alternância, e aí a gente vai chegando perto dessa questão da justiça restaurativa. E aí surge, né? O primeiro movimento aí da justiça restaurativa vem com o movimento social, e no primeiro momento é uma alternativa viável, doutor Claudinei, Bianca, à questão da prisão, né? Então, a gente, vamos ver o que vai acontecer. E aí, o que é a justiça restaurativa, na verdade? Né? Ela vai tirar o foco, da punição. Ela vai trazer atenção nos 3 pilares, na participação das pessoas, nos interesses concretos dessas pessoas, né? Reparação dos danos e a transformação aí dos responsáveis, do corresponsáveis, né? E a gente traz tudo isso. E aí, na verdade, se começa um estudo aí da justiça restaurativa. Então, a justiça restaurativa tem esses princípios básicos, foi trazido aí pela resolução 2002 2.02 de 2012, do Conselho Nacional Social, e Econômico da ONU, né? Esse documento aí esclarece o que é o procedimento restaurativo, e significa que qualquer processo, ou seja, é um processo qualquer que a vítima ofensor, e quando apropriado qualquer outro indivíduo da sociedade,
né, ou mesmo da comunidade que é afetada por esse crime, eles possam participar em conjunto, ativamente na resolução do problema nascido do crime, com a ajuda de um facilitador. Tá? E é um facilitador específico que sabe mexer com a justiça restaurativa. Essa justiça restaurativa ela chegou no Brasil nas mãos de alguns juízes, né? Logicamente, tem toda essa sensibilidade do Poder Judiciário. O Poder Judiciário trouxe, né? Na verdade, tem até uma escritora que fala que a justiça restaurativa chegou, principalmente no Brasil, em duas etapas, né? Primeiro, ela chega no Brasil, se não me engano, de 1990 até 2000, 2005, não, até 2000, com suas iniciativas esparsas, personalidades da justiça restaurativa, Projeto Jundiaí, o caso Zero lá de Poá, movimento, né, a mediação vítima-ofensor de Joinville, tem alguns círculos restaurativos no Rio de Janeiro, que foram feitas, né, depois um projeto piloto do Ministério da Justiça em 2005, e aí se tornou uma curiosidade acadêmica, todo mundo quis escrever um pouco sobre justiça restaurativa. E aí, dos anos de 2010 a 2020, começa uma proliferação das práticas de justiça restaurativa, e aí eu levanto sempre essa crítica, porque não é todo mundo que sabe trabalhar com justiça restaurativa. Para você ser a pessoa que trabalha, você tem que se capacitar para ser. Você tem que ser um facilitador capacitado para trabalhar com isso. E aí começaram a ter muitas críticas das pessoas da comunidade mesmo acadêmica. Os acadêmicos começaram a criticar porque tinha muitas práticas eclodindo por aí e que não levavam muito a ninguém a lugar nenhum. Né? Então tinha essa proliferação das práticas, houve uma diversificação muito grande, e aí houve uma crítica da academia, né? Então aí houveram algumas críticas recorrentes, aí houve uma deceleração aí do processo da justiça restaurativa. E é o protagonismo do judiciário. O judiciário pega isso, né, para si, e aí vai para as mãos de juízes que têm mais sensibilidade, que tem, né, que começa a perceber que a eficácia da punição não é tão eficaz em relação a só mandar o indivíduo para a prisão, e eles começam a fazer de uma maneira diferencial. Em 2005, tem 3 projetos importantes, um em São Paulo, em São Caetano do Sul, um em Brasília e um no Rio Grande do Sul, acho que na cidade de Porto Alegre, se não me engano, tem aí, né? Então, aí começa-se a ter essa proliferação dessas práticas, o judiciário pega isso para si, tem até aí no caso, né? E começa a proliferar, começa a surgir várias situações, e tem aí o SINASE, né? Que é o Sistema Nacional de Atendimento Educativo, é uma lei que foi criada justamente trazendo essa política de atendimento, mas aí mais na questão dos adolescentes em conflito, que inclui na lei os princípios de valores da justiça restaurativa, das formações de práticas, dos operadores, dos facilitadores, tudo isso é trazido. E aí, lógico, né, começa a ser essa situação e alguns valores acabam sendo perdidos. Então, eu trouxe os valores da justiça restaurativa, os princípios, respeito, inclusão, responsabilidade, comprometimento nas relações, imparcialidade do facilitador, o não julgamento, que é muito difícil, porque a gente subentende na justiça restaurativa que nós vamos trazer o ofensor, a vítima e a comunidade. Esse ofensor, ele precisa, de certo modo, confessar. Ele tem que, né? Ele é, na verdade, ofensor mesmo. Então, o facilitador que está aí trabalhando, ele não pode ter nenhum tipo de julgamento a esse ofensor. Né? A colaboração, o empoderamento, enfim. Né? O foco de atender as necessidades de todos, da vítima, da comunidade, do agressor, e busca sempre a assistência e a recuperação da vítima e possibilitar todas as partes envolvidas no processo de maneira mais produtiva. E é uma coisa importante, né? A gente coloca a justiça restaurativa, é fundamental. Né? Primeiro, a justiça restaurativa, ela vai tirar o estigma de crime daquela situação. Ela vai dar ações próprias para poder tirar o estigma do crime, o arrependimento é encorajado, o perdão é possível, né? Tudo isso é feito por meio da metodologia da justiça restaurativa, que a gente tem até 4 movimentos que fazem isso, depois eu até posso citá-los para a gente poder ver. E basear no envolvimento direto daqueles que foram afetados. Tá? Então, a gente vai trabalhar esses 4 métodos para poder trabalhar com esse envolvimento. E aí, logicamente, junto com a justiça restaurativa, tem a reparação do dano. E a gente tem essa grande crítica da população que chega e fala para nós assim, então a justiça restaurativa é passar a mão na cabeça do cara que fez a bobagem? A gente tem muito isso. Né? A gente vai passar, então vamos passar o pano, para ninguém ver o que ele fez. Não é isso. Tá? Então, é uma coisa que a gente tem que parar e pensar. O infrator, ele vai ser responsabilizado. Tá? Ele não vai, essa crítica aí que a justiça restaurativa vai passar a mão, não, isso não. A responsabilização é alcançada, ele vai reconhecer esses efeitos e ele vai ter que encarar aquela vítima. Tá? Então, por isso mesmo que no Brasil, esse processo todo da justiça restaurativa, ele não é uma obrigação, ele é voluntário.
As partes passam se elas querem passar também. Então, a vítima também passa, a comunidade, o ofensor. Então, tudo isso, tá? Eu vou só finalizar justamente com essa minha ideia de passar o pano, que eu trouxe até o vídeo da doutora, eu estava falando aqui para a Bianca, da doutora Lia Diski, e ela é cofundadora da Associação Palas. Eu peguei um vídeo dela, achei muito interessante, e ela fala justamente sobre essa questão, né? De levantar a bandeirinha branca da justiça restaurativa. Não, vamos com calma, não é assim, tá? E já criando o link, que a justiça restaurativa ela vai caminhar com a retributiva. Do meu ponto de vista, elas vão caminhar juntas, né? Elas precisam caminhar, e é um meio melhor de se tentar resolver essas questões penais, tá? Eu vou pôr o vídeo aqui para vocês, rapidinho, tá, professor, doutor Claudinei? Já passo a palavra para você, e você já vai trazer a questão prática aí, porque eu sei que o doutor Claudinei sabe muito mais que nós todos, porque ele está acostumado com os crimes lá na delegacia. Né, Marcela, doutor? aproveitando aqui, a Flávia no chat disse, ótimo esse histórico. Então, tá todo mundo atento aqui, gostou. Muito obrigada, doutora Flávia. Obrigada pela participação. Quero a sua opinião depois. Tá ótimo. Vou colocar aqui o vídeo, depois a gente já passa para o doutor Claudinei, tá? Só um minutinho. Deixa eu colocar. Espera só um minuto. Opa. Só abrir aqui. Peraí. Aqui, já vou abrir a página. Ah, eu tenho que tirar daqui, senão eu não consigo compartilhar. Vamos lá. Pronto. Conseguem ver? Aqui eu já visualizo. Eu acredito, necesito que é necessário primeiro capacitarmos todos para não cair em aqueles clichês de pensar que cultura de paz é dar beijinho, abraço, sair com a bandeirinha, não sei, branca e fazer combinhos. Por favor, não é isso. Não é nada disso. Eu me atrevo a dizer que a gente teria que abolir a bandeira branca como símbolo de paz, porque a bandeira branca não é símbolo de paz. A bandeira branca foi símbolo de rendição. Quando em uma guerra um dos lados se rendia, levantavam, não é certo, uma bandeirinha branca. Então, cuidado. Não estamos falando, não é certo, de uma paz que se rende à injustiça, que se rende ao desmando, que se rende ao autoritarismo, que se rende à corrupção, que se rende à vituperação. Não estamos falando disso. Existe, sem sombra de dúvida, não é certo, a punição, mas o objetivo não é a punição. O objetivo sempre tem que ser a restauração. A gente que ficou apenas com o corte da punição. Acreditamos que a punição por si mesma é restauradora ou restaurativa. E não é. Se fosse, nós não teríamos 70% de nossa população carcerária reincidente. Nós temos 70% de nossa população carcerária reincidente. Nossos sistemas punitivos não estão sendo restaurativos, nem estão socializando ou ressocializando ao transgressor para que possa viver de maneira saudável em sociedade. Simplesmente nós o que estamos fazendo é subtraí-lo da sociedade. A sociedade me dá o sinal, esta pessoa me perturba. Então, simplesmente atiro. E aí a confino a um espaço imaginário, que eu acredito que não é sociedade. Penso que o presídio não é sociedade. O presídio está na metade da cidade. O presídio não fica mais que naquela ilha perdida de Alcatraz. Os presídios hoje estão dentro das cidades. E, obviamente, os que estão presos têm familiares. E têm filhos. E têm pessoas com vínculos afetivos. Que transitam também nos presídios quando vão a fazer as visitas. Ou seja, a gente tem que compreender que o que afeta a punição não é apenas ao transgressor, mas também a toda uma rede vinculante que o transgressor tem. Se a gente consegue dar, não é certo, esse passo de restaurar as redes de vinculação, e permitir reinserir esse indivíduo, essa pessoa,
ao convívio, sem sombra de dúvida, aí estaremos habitando aquilo que chamamos de fato justiça. Uma das grandes educadoras que trabalha com disciplina restaurativa nas escolas, ela pergunta, levanta no setor uma das perguntas que eu acho fundantes neste processo. Quem nos disse que para reparar um comportamento transgressor, um comportamento não admitido socialmente, eu tenho que fazer alguém sofrer? De onde eu tirei a conclusão de que o sofrimento é um mecanismo que me assegura um comportamento desejável? Excelente. Eu achei interessante a parte que ela fala até da própria rede, né? A gente tem bastante na justiça restaurativa, a gente visualiza muito essa questão da sociedade, né? Quem não entende muito de justiça restaurativa, a gente chama todo mundo para o processo restaurativo. Mas aí é o que eu digo sempre, né? É muito difícil a gente não está envolvido num crime, então o Claudinei sabe disso. Quando a gente está envolvido num crime, a gente pensar nesse processo restaurativo é muito difícil, por isso que ele é voluntário. Você vai convidar, se a vítima quiser participar, quiser convidar, e o ofensor vier, e não é só a vítima, às vezes é a mãe da vítima, a mãe do ofensor, são pessoas que estão em volta que vão trazer essas informações. E eu, no meu ponto de vista, às vezes você ter essa conversa, ter esse círculo, ter essa conferência vítima-ofensor, muitas vezes com o facilitador, você consegue trabalhar o que a gente chama, Bianca, do trauma. O trauma na vítima é muito, muito importante, né? E aí a gente pensa que criança pequenininha não tem trauma. Eu volto para mediação penal, lá para a área de família. Quanto menorzinho que tem, mais trauma tem. A gente pensa que nem vai lembrar. Vai lembrar. Então isso tudo, a justiça restaurativa, ela traz, ela muda o foco. Ela assim, olha, nós vamos, tudo bem, ele vai ter a punição, se ele não quiser participar, ele vai participar, se não quiser, ele não vai ser punido, mas vai ter a oportunidade de trazer todo mundo para falar para ele o que aconteceu. Olha, você estragou minha vida, você... Então, a vítima tem essa possibilidade de perguntar para o ofensor. E o ofensor, às vezes, de explicar a situação, por que ele fez determinada coisa, né? E aí se entende melhor essa situação. Então, aí eu acho que essa é a importância da justiça restaurativa. E o índice de resistência, esse doutor Claudinei vai trazer, mas, de fato, eu não sei, doutor, você viu, eu vi uma pesquisa do índice de residência, você chegou a ver? Agora de 2022. Se não me engano, foi de 2009 a 2019. Eu acho que foi um período de 10 anos, mais ou menos. E aí tem a questão da reincidência no São Paulo, não estou falando no Brasil como um todo. Mas, assim, a pessoa que comete um crime hoje, 46% dessas pessoas que cometeram, elas vão voltar para o sistema prisional depois de 10 anos. Então, assim, é uma coisa que... mas ele tem que ser punido. Ele tem que ser punido, mas ele vai sair de lá e vai fazer de novo. E aí você vai ficando enxugando gelo, né? A justiça penal tem essa história, vamos enxugar gelo. A gente enxuga... Porque enquanto não mudar essa concepção e tentar resolver de outro modo, conscientizando aquele indivíduo, a coisa não vai mudar, né? Bom, doutor, fica à vontade. Eu quero que você faça aí a sua parte prática. Só um momentinho, desculpe interromper, a Flávia, ela levantou a mãozinha, não sei se a Flávia quer, aproveitando essa deixa para a gente já passar a palavra para o doutor Claudinei, mas eu não sei se a Flávia queria fazer uma pergunta aqui nesse momento para a doutora Marcela. Flávia, fica à vontade. Flávia. Sim, boa noite, tudo bem? Tudo bem, doutora, tudo certo. Tudo ótimo. Peço desculpas que eu estou com o vídeo desligado, porque eu não estou arrumada aí a caráter para um evento tão importante como esse. Mas o que eu queria dizer é o seguinte, quando você traz essa ideia do enxugar gelo, né? Vocês vão trazer agora, o doutor vai trazer agora as estatísticas, né, de reincidência. Depois eu acho que a gente poderia pensar numa pesquisa ou num levantamento do quanto que custa anualmente manter o sistema prisional. Perfeito. E pensar se, do ponto de vista de uma política estatal, não valeria a pena pegar talvez 50% dessa verba e começar a investir em programas de base. Perfeito, doutora Flávia, é isso mesmo. Para prevenir esse tipo de... Enfim, não só prevenir os crimes, né, primários aí,
E depois tem uma política pública específica para o pessoal que está saindo, os egressos do sistema. Porque esses, sim, depois que saem, que passam pelo sistema, eles têm maior dificuldade ainda de se reinserir. Isso é uma grande falácia, dizer que agora você está livre. Não, você não está livre. Eu já trabalhei numa vara criminal, desculpa só me alongar mais um pouquinho, que esse exemplo é muito bonito. Enfim, vou ligar o vídeo. Isso, pode ligar, imagina. Muito bem. A luz aqui da Adidas, está tudo certo. Tá tudo ótimo. Bom, seguinte, então, eu trabalhei uma vez numa vara criminal e eu atendi uma pessoa que ela era extremamente agressiva, né? Era uma pessoa que estava saindo do sistema e ele precisava assinar lá um documento na vara que era aí eu não lembro mais se era um sursi processual, se era alguma coisa assim. Enfim, aquela fase de ele estava prestando ali contas, né, de que ele estava no mesmo endereço e tudo mais, ele tinha que ir lá só para assinar aquele documento. Nesse dia ele chegou muito agressivo, ele chegou dizendo que não tinha medo. Olha, ele chegou falando a seguinte coisa: eu não tenho medo de flagrante. E aí ele falou uma coisa horrível, ele falou: eu sou o homem da foice, eu mato mesmo. Ele entrou ele trouxe exemplos assim um pouco mais graves, assim, não vou trazer aqui, que é horrível. E eu fiquei com muito medo, né? Eu olhei para minha chefe lá na época, ela se escondeu atrás do computador. Aí eu olhei para o rapaz e disse assim: o senhor deseja uma água? O cara começou a chorar. E disse: com açúcar, por favor. Eu falei: é agora, eu vou lá dentro, vou buscar uma água com açúcar para você. Quer um café também? Então, assim, ele chorou, eu desarmei ele com uma fala humanizada. Então, ele tinha... Olha, a pessoa que tem maior dificuldade de lidar com a saída do sistema é o próprio ex-detento. Ele não sabe o que fazer, ele não sabe... Ele diz que na prisão ele estava melhor. Esse homem disse isso para mim. Aí eu falei: meu Deus, como é que ele está melhor na prisão? Aí porque lá ele tem comida, ele já sabe onde vai dormir, ele já sabe... Deus me livre, assim, vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer, né? Ele disse que já tinha comida, que ele disse depois que não sabia mais andar de ônibus, não sabia andar pela cidade. Porque a cidade muda e as coisas mudam. Não sabe tomar banho mais. Ele não sabia mais nem circular pela cidade, ele estava extremamente agressivo e nervoso. Então eu fico pensando: nossa senhora, que trabalheira que não é reinserir uma pessoa. Então ter um cuidado maior, na hora de também colocar alguém preso, porque a gente sabe que as pessoas são confundidas, a gente sabe que o policial tem que bater meta. Isso é horrível, mas a gente sabe, eu sei de pessoas que trabalham na polícia. Policial tem que bater meta de prisão. Então, onde vamos parar com esse tipo de... né, com essa ordem, né? Essa ordem, ela não é economicamente sustentável, não é socialmente sustentável, só gera sofrimento e não resolve nada, porque a reincidência está aí. Né? Então, eu fico pensando assim: como é que a gente pode pensar, talvez trazer, em vez de trabalhar só com estatísticas de reincidência, que essas a gente já até conhece, me desculpa assim, ser tão objetiva, mas vamos tocar o dedo na ferida da economia, né, que as pessoas gostam tanto de falar. Quanto é que custa? É isso mesmo. Não é? Quanto é que custa? Quanto é que custaria fazer um trabalho de prevenção? Então, deixa essa reflexão. Vou deixar o professor trazer as contribuições dele e vou encerrar aqui a minha fala e fechar o vídeo agora, tá bom? Obrigada, Flávia. Muito obrigada, doutora Flávia. Sempre trazendo reflexões, né, Marcela? Obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito bom, mas é isso mesmo, uma grande verdade. Muito providencial aqui esse momento de troca. Agora, o doutor Claudinei Xavier,
Agora sim podemos ouvi-lo. Não sei se ele já habilitou aqui a câmera. Consegue vê-lo, Marcela? Não, eu não estou vendo. Ainda não, Doutor né? Claudinei, Eu tô aqui sim. a gente não está te vendo. A gente não consegue Tenta fechar e abrir a visualizá-lo. câmera. Isso, O que por eu faço? favor. Como se tivesse desabilitado a câmera. Isso, agora vamos ver se... Foi? Isso, vamos ver Agora sim, muito bem. Agora sim, agora vou ver. Pronto. Pronto. Pegueirão. Maravilha, bem-vindo. Vamos fazer um agradecimento. Ó. Boa noite a todos, sejam bem-vindos, né? Estou muito feliz, né, de participar dessa live, convido pela MED Arbitragem. Agradeço também a doutora Gisele Elias, a doutora Bianca, e toda a sua equipe pela organização deste evento, maravilhoso. E não pode deixar de agradecer também a minha estimada amiga, doutora Marcela Tolosa, que nos brinda com seu carisma e sua experiência. Nós somos amigos antigos já, então a gente trabalhou junto, mesmo grupo, né? Muito prazer, senhora, você fez uma intervenção muito interessante. Só para fazer um panorama um pouco diferente, para assim, dar uma visualização do que seria mesmo a polícia civil, porque muitas pessoas não fazem a distinção do que é a polícia civil da polícia militar. Então, eu fiz alguns apontamentos aqui agora. Então, a comunidade e os problemas com o conflito e crime são questões complicadas, ao lado, que envolvem relacionamentos e dilemas humanos. Então, todo dia eu trabalho com dilema. Então, ninguém procura uma delegacia de polícia para falar um fator positivo. Então, eu trabalho com bastante traumas. Então, as pessoas procuram a delegacia como o primeiro órgão de defesa, né, dos seus direitos, né? Então, ela vem lá angustiada, fazendo reflexões, e muitas vezes aquele conflito nem necessariamente seria uma ocorrência policial. Então, nós temos policiais que têm esse trato, né, também de trabalhar com esse tipo de dilema. Então, a Polícia Civil, ela presta serviço de segurança pública exercendo sua função de polícia judiciária. O que é polícia judiciária? Então, é quando o crime acontece, a atuação da Polícia Civil é nesse momento. Então, a polícia preventiva, a polícia militar. Então, quando o crime acontece, a polícia é buscar a Polícia Civil e eu vou trabalhar com a investigação. Neste momento, eu acho que vou fazer bastante trabalho interessante. Somente um dos crimes de penal potencial ofensivo. Conflitos familiares, problemas de vizinhança, perturbação do sossego. Então, são essas demandas que a polícia poderia também trabalhar, que em muitos casos não acontece. O que a pessoa fica? A pessoa está revoltada, ela representa, se faz um termo circunstanciado, e no caso o conflito continua o conflito. Porque não vai resolver o problema dela com uma ocorrência. Talvez o mais interessante é que eu pudesse chamar as partes para tentar uma conciliação, ou uma conversa, ou um diálogo, como aconteceu no caso que a senhora falou agora há pouco, no caso do distúrbio com o senador da República. Qual foi o problema? Qual foi a causa que aconteceu ali? Muitas vezes eu não quero saber isso, quer dizer, então a parte, muitas vezes é negativa, ela faz um boletim de ocorrência, ela faz assim, foi uma delegacia, fiz o selo pau, a expressão que ela usa. Porque é uma forma assim, de usar a delegacia também, uma forma intimidatória. E muitas vezes não seria a função nossa se desse. Então, nós temos trabalhado bastante esse tema. Então, a Academia de Polícia tem nos instruído com aquela polícia mais comunitária, aquela polícia receptiva, que muitas vezes você resolve aquela demanda numa concorrência, numa conversa. Vamos dialogar. Você não acha melhor a gente bater um papo com essa pessoa? Caso não resolva, a gente faz uma ocorrência? Então, nós estamos tentando mudar essa temática. Então, a mediação de conflitos é uma forma alternativa de resolução de conflitos de caráter extrajudicial, no qual as partes envolvidas, por meio de um diálogo franco e pacífico, ela poder tentar a possibilidade de fazer uma reflexão. Que muitas vezes a pessoa também tem uma visão até um pouco assim, tumultuada. Muitas vezes ela enxerga uma coisa que não existe ali. É uma percepção negativa que ela tem. Então, quer dizer, você conversando com outra parte, muitas vezes essa solução pode ser sanada. Então, eu tenho que apontar também que a mediação na polícia não é um procedimento que substitui qualquer procedimento legal. Então, tem alguns crimes que fica difícil. Quer dizer, eu, como delegado de polícia, eu não posso, por exemplo, um crime de ação pública incondicionada, tentar fazer um acordo em relação a essa parte. Acontece muito em relação ao flagrante de furto. Então, por exemplo, a pessoa chama a polícia,
o policial militar, o guarda, apreende essa pessoa, apresenta no plantão policial, e a pessoa, nessa hora, tem que perdoar a pessoa. Aí tem uma situação complicada, porque eu, como autoridade pública, eu não posso, quer dizer, ela, a partir do momento que ela acionou a polícia, a ação é pública incondicionada, eu tenho que tomar uma atitude, porque caso contrário, estaria prevaricando. Então, ela confunde bastante. Mas em certos crimes de proteção ofensiva, eu posso fazer esse tipo de negociação. Quer dizer, então, eu oriento a parte que ela não represente. Então, ela faz ocorrência e ela tem um prazo de 6 meses para fazer reflexão ou, naquele mesmo mês, conversar. Então, isso, não sei se a doutora Mon fazer uma intervenção, hein, doutora? Para a gente poder bater um papo aí. Queria que você concorda com essa parte aí, ô, professora? Eu concordo. Eu concordo, doutor Claudinei. Eu acho que o primeiro momento que, assim, é uma coisa impressionante. Todo mundo fala da polícia, né? A realidade é essa. Mas quando acontece, a primeira coisa que acontece na vida, você vai ligar para a polícia. Se acontece alguma coisa errada, você liga lá para a polícia. É assim que funciona, né? O delegado é o primeiro que leva, né? Ele, na verdade, está ali, é o primeiro momento, o policial está ali. E eu observo muito, doutor Claudinei, mediações penais, mediações mesmo da esfera penal, na área penal, nas delegacias de polícia. Os próprios guardas, né, tem guardas civis metropolitanos que fazem, já são capacitados para poder fazer essa mediação. Se não me engano, em Barra Bonita, onde eu trabalhava já como mediadora lá, judicial, o Leonel, se não me engano, não está aqui, mas ele é policial e ele trabalha junto com as questões de mediação. A Adri está aqui, que trabalha lá em Barra Bonita, ela pode até trazer depois essa informação. E existe esse trabalho muito bem-vindo. E é algo muito importante. Quando o crime é de menor potencial ofensivo, que o Estado vai precisar da representação daquela vítima para poder seguir, a melhor coisa é tentar uma comunicação antes. Você quer mesmo fazer isso? Porque, né, existe é isso que você quer? Você traz o ofensor conversa, às vezes fala, é um crime, enfim. E eu acho que funciona muito bem. Então, eu sou extremamente a favor, doutor. Um detalhe importante, olha que a gente também adota uma delegacia. Se você pede a representação no mesmo momento, a pessoa está revoltada naquele momento, ela quer representar. Então, o que nós fazemos? Faz um registro e coloca uma observação, que ela fica orientada a partir da representação. Então, muitas vezes, a pessoa reflete e não faz nada. Isso. Ou também, se for o caso, a pessoa também entender que tem que chamar, e nós chamamos outra parte para conversar. E muitas vezes resolve o problema ali, quer dizer, é um problema de, talvez seja um dissenso de opiniões. Uma falha na comunicação. Uma falha de comunicação. Uma falha. Principalmente em problemas de violência doméstica também, né? Sabe aqueles crimes mais graves hoje em dia? Muitas vezes é um diálogo. Por que você está fazendo isso? Isso me incomoda, mas se conversou com uma pessoa que isso incomoda, ela não explica, quer dizer, muitas vezes você não expõe esse problema e toma uma atitude que seja drástica. E como nós falamos agora há pouco, encarceramento, tem que mudar essa coisa de encarcerar. Muitas situações a gente pode ver de outra forma. Eu não preciso necessariamente tomar uma atitude mais drástica. Tanto é nesses crimes de menor, mesmo o furto, nas audiências de custódia, o juiz tem soltado. Porque é um pacote de crime, agora também o juiz, o promotor, ele tem que fundamentar por que manter a pessoa encarcerada. Então, está difícil manter a prisão preventiva, converter em prisão preventiva. Então, muitas vezes, a maior parte, 90% dos casos de prisão flagrante, ela solta no mesmo dia. Então, existe uma revolta também em relação à pessoa, que a pessoa fala assim, poxa, procurei a polícia, passei a noite toda no plantão policial, fui ouvido e o cara está saindo embora no dia seguinte. Exatamente. Mas talvez, se ele tivesse problema da resolução, eu tinha que conversar, por que você fez isso comigo? Isso, tem essa ligação, né? Essa informação passada. Porque muitas vezes a pessoa não aceita, por que você fez essa maldade comigo? Nunca fiz nada, mas a pessoa, a vítima, né? Ela não tem chance de conversar. Fica aquela coisa isolada, né? Então, a vítima nunca é ouvida. Então, assim, até me arrependei na hora de falar sobre esse assunto, porque assim, a vítima não é o protagonista. Justamente. Precisa mudar essa visão também, né? Porque ela também tem que se assumir, por que você fez isso comigo? Vai poder ter esse diálogo, conversar e achar uma solução. Muitas vezes, não tem como outro tipo, tem que ser um encarceramento, um tipo de crime muito grave. Mas tem situações que a vítima pode também abrir mão, né, com o diálogo ela consegue. Com o diálogo, exatamente, e tomar uma atitude mais efetiva. E na polícia nós temos o DECRIM, vocês já ouviram falar, o DECRIM é a Universidade do GCRIM, só que em Americana, onde eu trabalho, nós temos só em relação aos crimes culposos, então só lesão corporal culposa. Então, no caso de acidente de trânsito,
as partes vão encaminhar, o boletim é feito no plantão policial e encaminho para essa unidade, que funciona numa faculdade, no sétima sala, e chama as partes. E explica a situação. Muitas vezes a pessoa não quer nada, não quer uma atitude em relação à lesão. Ela quer um reparo, compensação ao dano, civil. Vamos supor, conserto da bicicleta, uma medicação que a pessoa precisa tomar em relação à lesão. Então, esse momento de troca, de experiência. Então, é muito interessante, 90% dos casos é feito uma conciliação, uma mediação, e se resolve o problema. E a pessoa precisa estar satisfeita, porque ela não se sente lesada. Porque o que vai acontecer antigamente, a gente fazia isso? Faz o BO, ela representa, envolve todas as partes, encaminha ao juiz, e o dano dela continua o dano dela. Quer dizer, no fundo, ela não queria processar a pessoa, ela também foi culpada no acidente também, né? Então, é isso que eu gostaria de falar. Doutor Claudinei, deixa eu te falar uma coisa importantíssima que nós temos aqui, até aproveitar a Bianquinha que está aqui, nós fizemos, a gente trabalha com essa área da mediação penal na MEDI, né? Sim. E nós fizemos um caso, justamente para elencar para vocês, fizemos um caso, eu mesmo fui a mediadora, nós fizemos um caso justamente desse, que é feito no NECRIM, a gente fez na Câmara, foi trazidas as duas partes, nós conseguimos conversar, e aí, diante da compensação civil, ele falou assim, não, eu não quero criminalmente fazer nada com o rapaz já acabado de começar a vida, tinha acabado de tirar a carta, ele acabou, né, enfim, correu, aconteceu alguma coisa, deu aquela situação toda, acabou de tirar a carta, atropelou o rapaz da moto, ele perdeu a moto, enfim, sofreu uma cirurgia, só que aí, veja como é que é a situação, né, o rapaz que acabou de tirar a carta, ele ficou tão assustado que ele a todo momento ligava para o outro para saber como é que o outro estava, porque ele ficou tão aflito, ele mesmo ficou tão aflito, e o outro tinha acabou fazendo boletim de ocorrência, aí foi o uso, né, ele estava sem documento na hora que aconteceu o acidente, então acabou o boletim de ocorrência, enfim. E aí aconteceu isso, e na sessão de mediação que nós fizemos, ele falou assim, não, o rapaz está começando a vida agora, ele me deu todo o atendimento que eu precisei médico, então, assim, eu não quero prejudicar o rapaz, assim, porque o senhor tem que entender que, criminalmente, a gente sabe, professor Claudinei, o direito penal é a última ratio do direito, ele é drástico. Então, assim, não adianta... É severo, eu né? não quero, é severo, né? É severo, ele é severo. Então, assim, eu vou prejudicar a pessoa? Não vou. Se ele me compensar, tá tudo bem. E aí, qual foi o acordo? A compensação civil, mas junto nós pegamos já o pedido de desistência do direito de representação, que ele renunciou, porque ele não queria mais representar, e a gente mandou para o delegado de polícia. Então, e aí já foi arquivado o inquérito e tal. Então, funcionou desta forma. Então, acontece isso na própria polícia, isso é muito legal. Gente, dá uma enxugada boa, né, doutor, desses processos, que tinha um monte desses casos de acidente de trânsito, tem um monte, mas é uma quantidade muito grande. Já dá uma enxugada nisso, já dá uma melhorada. E eu percebi muito o NECRIM, está funcionando muito bem. É igual a americana, a população mostra 250 mil habitantes americana. E cada pessoa, a média, tem 2 carros por pessoa. Então, acidente de trânsito é muito comum aqui na cidade. Então, assim, você até enxugou os procedimentos da delegacia. Então, a delegacia pode se preocupar com esses tipos de crimes, delitos, né, de menor proteção ofensivo, que foram resolvidos assim, uma mediação, um acordo de cavalheiro, um acordo entre as partes, se compuseram, quer dizer, reduziu as demandas do GCRI e uma redução da delegacia também. Justo, e aí a delegacia se presta a cumprir o papel que ele tem de fazer crimes graves, de querer investigar, ou seja, não que não seja uma coisa que está sendo lesada. Mas você pode dizer de outra forma. Isso, tem outras alternativas. É que o Rusman fala, né? Olha, a gente precisa só expulsar, só punir, não tem como devolver e fazer de outro modo, né? Não tem como pensar de outra maneira. E é isso mesmo. Então, Claudinei, olha, Bianca, em relação ao que eu tinha, só para dizer, para complementar essa fala toda, é justamente a questão da mediação penal, viu, doutor? Porque o que acontece? A gente tem a parte, eu trouxe a justiça restaurativa e retributiva, eu trouxe essa diferenciação porque a gente tem, dentro da justiça restaurativa, nós temos o movimento vítima-ofensor-comunidade, né? Que é a mediação vítima-ofensor-comunidade, que se chama... E hoje em dia, esse jargão, esse termo não está mais certo de usar, né? Então, assim, se a gente for voltar para as metodologias todas da justiça restaurativa, nós temos vamos lá, então nós temos 4, se não me engano, 4 justiças. Só pegar o nome certinho delas, porque eu, Marcela, não sou facilitadora de justiça restaurativa, eu preciso me capacitar, estou fazendo curso agora de instrução de justiça restaurativa, mas não sou ainda capacitada.
Então, tem o círculo de construção de paz, tem o circo, que é também conhecido como os processos circulares, que é muito utilizado, os círculos restaurativos, que a gente usa aí as visões da comunicação não violenta, né, que existe muito do Marshall hoje, que é muito legal também, as conferências vítima-ofensor ou vítima-ofensor-comunidade, que se equipara aí a questão da mediação penal, e a conferência de grupos familiares, né, e aí veio essa grande pergunta, foi dada aqui para mim. Marcela, a justiça restaurativa e a mediação penal são a mesma coisa? Não, não são. A gente tem como metodologia da justiça restaurativa a conferência vítima-ofensor, que já foi enxergada como a mediação penal. Tá? Então, a gente já teve essa conferência vítima-ofensor, começou lá em 1970, lá nos Estados Unidos, depois teve um caso no Canadá, e ela justamente, doutora Claudinei, a operação dela é feita no sistema da liberdade condicional. Eles fazem muito isso, principalmente nos Estados Unidos, tem muito essa conferência vítima-ofensor, ou por meio até de organizações não governamentais aí. E hoje é chamado de encontros ou conferências vítima-ofensor, né? Não é mais utilizado o vocábulo mediação vítima-ofensor. Né? Esse termo não é mais indicado para usar. Então, a mediação penal, a gente pode tratar da mediação penal, sim, no âmbito da justiça retributiva, que é a nossa justiça que nós mais utilizamos no Brasil. Na justiça restaurativa, a conferência vítima-ofensor é mais utilizada. Por que não é chamado mais de mediação? E qual que é? Por que não é uma mediação? Porque vocês vão convir comigo que na justiça restaurativa tem a vítima, o ofensor e a comunidade. O ofensor é o ofensor, gente. Nós temos os papéis bem determinados. Né? A gente sabe quem que é cada um. Ele é responsabilizado. Então, ali, eu não tenho uma igualdade entre as partes. O que tem na mediação. Na mediação, doutora Claudinei, o que vai acontecer? Às vezes a pessoa é vítima, às vezes ela foi agressor. Às vezes ele é vítima, às vezes ele é agressor. É um bem bolado ali que você não identifica certinho qual que é a vítima e qual que é o ofensor. Na justiça restaurativa, não. Você tem um ofensor. Né? Você tem uma vítima. Na mediação penal, tanto no NECRIM ou em outros projetos, ou na Câmara, a gente sabe que aquela pessoa foi vítima, mas ela também pode ter sido ofensor, pode ter acontecido alguma coisa. Houve ali, né, antes de ter o crime ali da lesão corporal leve, teve uma ameaça antes, aconteceu alguma coisa. Então, não existe, essa diferenciação. Tá? Isso é importante que fique claro, é a resposta da pergunta. Mediação penal, nós vamos usar lá na justiça retributiva. Conferência vítima-ofensor, ou vítima-ofensor-comunidade na justiça restaurativa, e aí existe a possibilidade aí de trazer todo mundo, né, para poder fazer esse encontro. E lógico, gente, você vai reunir vítima, vai reunir ofensor, vai reunir todo mundo ali para poder fazer um trabalho em conjunto, é uma comunicação também. Por que às vezes se confundia, Bianca? Porque o rito da mediação penal e o rito da conferência vítima-ofensor era muito parecido, é muito parecido. Então, se falava que era a mesma coisa, mas não é. Tá? Então, nessa oportunidade de conferência vítima-ofensor da justiça restaurativa, você dá a oportunidade à vítima, doutora Claudinei, de contar a história, de expressar o sentimento, de mostrar o impacto do crime na vida dela fazer pergunta para o ofensor. Essa pergunta é muito importante para poder auxiliar nesse processo do trauma, da cura do trauma que ela teve, discutir as opções de reparo daquela situação. Qual que é a oportunidade aí do ofensor? Dele pedir desculpa, dele falar que aconteceu, dele assumir a responsabilidade. Não, fui eu mesmo, eu fiz mesmo. Ele opina de como acha, né, que pode ser feito. Aí, no caso, é um plano de reparação, não é um acordo, é um plano de reparação. E a possibilidade de deixar esse crime para trás e trocar a vida. Né? Então, essa é a diferença. Na questão da mediação penal, aí a gente vai verificar isso lá, né, na questão da justiça retributiva. Eu já vou te dar a palavra, doutora Flávia, só um minutinho. E o tratamento disso por todas as esferas. O doutor Claudinei trouxe aqui para nós, né, o NECRIM. É feito esse trabalho na delegacia de polícia, é feito, lógico, a gente sabe que é uma coisa que está funcionando muito. Inclusive, tem um apartado da delegacia para dar aquele desligamento. Né, Tem um desligamento para poder ser bem colocado, né, ou seja, ser um ambiente mais tranquilo e tal. E aí eu entro já, para a gente até não se estender muito, na questão do projeto Cantareira, que é onde eu fiz a minha parte do meu estágio, quando eu fiz o curso de capacitação, né, eu sempre fui do Ministério Público, sempre, né, e aí eu fiz a minha capacitação lá na Escola Superior do MP, e aí o doutor Ayrton foi o responsável, né, por esse curso lá na Escola Superior,
e ele foi o grande responsável também pelo Projeto Cantareira, que é um projeto da Promotoria de Santana, em São Paulo, da Promotoria de Justiça de Santana, que faz justamente essa questão da mediação penal. Só que lá, doutor Claudinei, não é uma mediação penal simples, como muitas vezes é feito no NECRIM, que é um instrumento. No Projeto Cantareira, a mediação ela é transformativa. Ela vai trabalhar com a transformação, com a relação, de transformar aquela relação. Porque aí nós estamos falando de mediação mesmo. Tem uma relação continuada. Então, é briga de vizinhos que vão morar sempre juntos. Tem pai e mãe, tem funcionários, tem amigos. Então, existe essa ideia lá. Então, por isso que é interessante da gente poder falar também dessa diferenciação, tá? Doutora Flávia, pode perguntar, por favor? Eu vou depois já encerro com a mediação. Fala, por favor. Obrigada, Marcela. Obrigada, professor Claudinei. Eu tenho uma dúvida, seria mais técnica a respeito do princípio da voluntariedade na mediação penal. Perfeito. Porque a gente sabe, né, na mediação civil, que o princípio da voluntariedade, ele pressupõe que ambas as partes, ou seja, ambos os envolvidos em conflito, eles devem manifestar seu interesse, né, voluntariamente, né, de se submeter a uma mediação em que eles vão compor, com a ajuda de um mediador, o conflito que, enfim, no qual eles se envolveram. Isso está claro. Na mediação penal, aí eu não sei, eu queria que vocês delimitassem melhor, para me ajudar mesmo, porque eu penso que, assim, o ofensor, ele quando ele ingressa no sistema penal, ele não ingressa voluntariamente, ele ingressa porque ofendeu e o Estado vai lá e puxa ele. Perfeito. Ele pinça ele da sociedade, sai daqui, vamos tratar você aqui. Então, ele já não ingressa nessa seara, né, nesse espaço, né, do Estado, né, que trabalha só a questão penal, ele não ingressa aí voluntariamente, tá? Então, ele já passou pelo portão da polícia, ele já não é mais voluntário, ele já está lá e precisa prestar contas. A partir desse fato, né, que é um fato, na verdade, que é da estrutura, né, do direito penal, que puxa o ofensor, como é que vocês conseguem imaginar um ofensor numa mediação penal voluntariamente? Isso eu até agora não consegui ligar essas duas chaves, assim. Doutor Claudinei, você quer responder, doutor? Fica à vontade. Não, porque o que acontece, doutora Flávia, é o seguinte, na mediação, como qualquer outro método alternativo de solução de litígios, a gente sempre vai priorizar o ato da voluntariedade, né? A voluntariedade, a pessoa, ela se submete a participar daquele tipo de situação. No caso da mediação penal, ou no caso da justiça restaurativa, enfim, que é trabalhada essa conferência vítima-ofensor, existe essa voluntariedade. A pessoa, ela não é obrigada a fazer. Ela não precisa ir. Se ela não quiser, ela não vai. Ela não precisa participar. Né? Então, não existe uma obrigação. O promotor te diz, não, você vai lá. Não existe isso. Ela vai se ela quiser. A gente convida a parte a aparecer. Né? Agora, tanto que se ele quiser participar da situação, ele pode até participar, mas ele também não é obrigado a fazer acordo nenhum. A gente, além do princípio da voluntariedade, a gente tem da autonomia da vontade da parte. A gente respeita essa autonomia. Ele pode ir lá participar, ouvir tudo, e falar assim, não fui eu que fiz, eu não vou confessar o crime. Então, ele pode ir lá e fazer tudo e não concordar com nada. Né? Então, é algo que se dá para trabalhar de uma forma voluntária, nada é imposto. Até no projeto Cantareira, que eu vou falar agora, doutora Flávia, o promotor, o que acontece? Lá no projeto Cantareira, já vou colocar para vocês. Né? Doutor Flávio, eu peço licença, se o senhor tem conhecimento, mas lá no projeto Cantareira, como é que é? É a promotoria criminal. A promotoria começou a perceber, doutora Flávia, que existiam muitos assuntos, muitos crimes de menor potencial ofensivo, chegando lá na promotoria, de muitas pessoas, geralmente pessoas muito próximas uma da outra, e ele começou a perceber, o doutor Ayrton, no caso, uma escalada de conflito com essas pessoas. Então, começou ali uma vias de fato, depois teve ameaça, aí depois já começou uma lesão corporal leve, aí ele já começou a identificar pessoas ali. O processo criminal, ele vai seguir. Ele verifica o processo criminal. Mas lá no projeto Cantareira, antes dele tomar qualquer atitude, o que ele faz? Ele,
A promotoria está convidando vocês aqui para participarem de uma mediação, para tentarem resolver essa situação, para trabalhar essa relação de vocês, para que esse conflito deixe de existir, pare de escalar. Vem aqui. E aí ele convida as partes. Se a parte quiser vir, aquela que cometeu o crime, de certo modo, né, que é o pseudo aí, ofensor, que a gente não sabe direito ao fato de identificar essa figura, ele vai. Se ele não quiser, o promotor vai tomar atitude, ele vai aguardar a representação da vítima, se ela quiser, o delegado vai recolher a representação, ele vai instaurar a denúncia e o processo vai seguir. Então não existe essa obrigatoriedade, entendeu? É isso que eu quero que eu acho que fique claro, né? Os métodos alternativos, tanto a voluntariedade quanto a autonomia da vontade, têm que ser respeitados, tá? Tanto da vítima quanto do ofensor. E acredito também, doutora Flávia, eu não tenho tanto conhecimento, mas acredito que na justiça restaurativa também, né? Ninguém submete ninguém a nada. É feito um trabalho em conjunto com o assistente social, a pessoa vai, entendeu? Oi, acho que tem outra pessoa levantando a mão. Oi, pode falar. A pessoa quer pedir perdão também, né? Para complementar a pergunta, ele quando se submete, assim, nessa hora do convite para mediação, alguém esclarece a ele o que ele pode ganhar ou perder no final disso? Ele tem direito a advogado? Como é que é isso? Tem. Tudo isso, doutora Flávia, o que acontece? Geralmente, quando se vai fazer um projeto, uma participação numa sessão de mediação, geralmente no projeto Cantareira, a gente tem as sessões de pré-mediação. Então, a gente convida a parte a vir e a gente explica para ela o que vai acontecer. Então, assim, nós vamos tratar, nós vamos conversar, vamos dialogar. Se você quiser vir com o advogado, é sempre indicado, o advogado sempre é muito bem-vindo, o advogado pode vir, sem problema nenhum, ele pode aparecer lá também, pode participar, sem problemas, certo? E é feita, tanto que essa sessão de pré-mediação, ela nem é contabilizada, e também, muitas vezes, nem é cobrada, né? A gente dá essa informação para a pessoa ter, justamente, ideia do que vai acontecer com ela. Claro que sim, que é muito difícil, né? Você chegar lá e já vai sabendo o que vai acontecer, não sabe nem o que vai acontecer, vamos lá. Não, existe essa possibilidade, tá? Então, o Projeto Cantareira tem, sim, essa sessão de pré-mediação, é explicado essa parte. Acredito, doutor Claudinei, que lá, provavelmente no NECRIM, também é explicada essa parte, com a fala de abertura, a gente explica tudo, né? No judiciário é um pouco mais difícil, porque a gente não tem muito tempo de fazer sessões e sessões e sessões. Então, a gente faz isso na abertura já explica. E aí, no final da fala de abertura, doutora Flávia, a gente pergunta, o senhor quer se submeter? O senhor quer continuar aqui na audiência? Quer? Ah, quer. Então, tá bom, aí a gente continua. Nessa pergunta, não quero. Então, tá bom, a gente encerra e tá tudo certo. Entendeu? Vamos, Odri, fala, conta para mim. A Odri está com a mão levantada também. Doutora Flávia, encerrou? Tem mais coisas para perguntar? Me desculpe, não sei se cortei. Doutora Flávia, muitas vezes também o autor ele quer pedir o perdão da vítima também. Então, a oportunidade dela também é assim, ela sabe que ela errou, mas ela precisa desse perdão da parte. Então, muitas vezes a vítima também não quer participar também, né, doutora? Isso também, né? Muito. O autor quer pedir perdão, mas a vítima não quer pedir perdão. A vítima não quer. Acontece então, tem que ser voluntariamente. também. Tanto a pessoa, os dois têm que aceitar. Isso, perfeito. Na justiça restaurativa, principalmente, nós estamos falando, viu, doutora Flávia, de crimes mais graves, muitas vezes, né? E a pessoa não quer ver o ofensor, não quer ver na frente dela, né? Então, é feito até de forma diferenciada, a gente faz o cálpus, faz com uma parte, depois faz com a outra, e vai devagarzinho fazendo isso, é uma coisa que acontece, sim. O doutor Claudinei tem toda a razão. Né? É isso mesmo. Fala, doutora Adriana! Pode abrir o microfone, Dri. Vou ver se eu consigo falar um pouquinho, que eu fiz um processo cirúrgico, então também falar também é estranha. Mas, assim, eu sou responsável pela Central de Penas de Medidas Alternativas, né? Que é ligada ao Serviço de Atenção Penitenciária e ao Centro de Integração Social. E quando a gente recebe o apenado lá, então eu sou assistente social também, então eu já converso com ele depois da entrevista para ver qual serviço daria certo para ele e se ele realmente vê o que aconteceu, né? O que aconteceu para ele estar lá pagando uma pena, mesmo que seja de reintegração social, mas se ele reconhece, né? E para que ele teve uma chance de não estar privado de liberdade.
Então, que isso seria, assim, uma forma dele até repensar, né, para que não Perfeito. acontecesse novamente. Perfeito. E aí está dando tão certo que teve uma penada que o problema dela era drogas, né? E eu sou especialista também em dependência química. E aí eu coloquei, encaminhei ela para internação, que era o desejo dela, né? Porque é assim, a casa de recuperação. Ela ficou 6 meses. Quando ela retornou, ela fez lá um curso de cuidador de idosos. E aí, quando ela retornou, eu coloquei ela no asilo. Perguntei se ela queria, e ela disse que sim. E aí deu tão certo que ela foi contratada. Ótimo, E aí eu que tive que legal. trocar ela de lugar, tive que trocar ela de lugar para ela estar indo prestar serviço em outro local, né? Mas a mãe dela, assim, veio falar que isso daí foi uma coisa tão maravilhosa para ela, que ela se encontrou, que ela não mais saiu de casa, não quis mais procurar mais nada, sabe? Ela é uma pessoa reincidente, né? Isso. E vários outros casos também, de uma professora, né, que depois ela não estava mais nem dando aula por conta do que tinha acontecido, e ela foi no hospital, então ela está fazendo toda a parte de recadastramento, toda a parte administrativa do hospital, que está ajudando bastante. Então, assim, tem casos, assim, bem, né, bem outro felizes, empresário né, uhum. que foi fazer numa outra instituição aí o trabalho burocrático, né, o trabalho administrativo, e agora ele falou assim, gostei tanto de fazer o trabalho que agora eu vou ser voluntário deles. Faço nota fiscal e tal. Então, assim, é interessante, às vezes, né, de dar essa oportunidade, porque muitas vezes a pessoa, quando é detida, teve algumas pessoas também que vieram depois de ter cumprido a pena de privativa de liberdade, né? Uhum. E aí eles vêm após o crime, isso mesmo. Uhum. Vêm assim muito doloridos, né? Contam situações assim que eles passam muito difícil, principalmente quando eles são assim quase que obrigados a entrar no PCC, né? Então quando o diretor já percebe isso, já até conversei com um deles, eles trocam de local, né? Para que a pessoa não faça parte da facção. Então, assim, é um trabalho. A justiça restaurativa, eu já fiz um curso também de introdução, mas eu acho que eu primeiro precisaria pensar em mim, porque quando eu pensei assim, e se fosse comigo, né? E aí a gente vê que muitas coisas vêm, às vezes, da própria ancestralidade, né, Marcela? Porque eu também fiz a constelação familiar, eu fiz após a constelação, e a gente vê que, às vezes, aquela coisa que aquela pessoa traz dentro dela não é nem daquele estado, daquele momento, daquele eu dele, mas é um eu que vem de lá de trás, é um eu que ele traz junto com ele, que vai passando de geração em geração, e às vezes está na terceira, quarta, né? Então, eu acho que é bonito o trabalho da justiça restaurativa. Eu não sei se eu teria ainda capacidade, teria que estudar muito mais, né, para isso, mas eu acho que eu vou parar por aqui como mediadora. Também sou facilitadora da oficina de parentalidade, que é um trabalho muito legal, né, muito instrutivo, que quando então, parabenizo a fala, foi super interessante, importante, quero continuar com vocês aí quando vocês fizerem, e também estou à disposição para o que necessitarem, tá bom? Muito obrigada. A senhora Adriana tem muito, mas muito conhecimento da parte prática, ela trabalhou comigo em Barra Bonita, sempre falo isso, a Adri estava lá comigo, questões de família, elas são oficineiras, né? A gente trabalha bastante lá no próprio na própria justiça, na mediação judicial, então é muito, muito legal, viu, Adri? Obrigada pela contribuição. É sempre bonito ver esses casos que dão certo, né? A justiça restaurativa funcionando, a mediação penal funcionando. Eu mesmo depois vou falar do último caso, só que eu vou dar uma passada do último caso que eu fiz no Projeto Cantareira, que foi muito legal, que foi algo, por isso que me estimulou muito a
levar para a área penal um pouco a questão da mediação. Dri, também não sei se eu estou preparada ainda para a justiça restaurativa, porque eu preciso ainda estudar muito e preciso ainda ser uma facilitadora, né? Então, assim, me tornar uma facilitadora, isso é uma coisa que não é tão simples, preciso estudar, né? Mas, por hora, a mediação, a gente já tira de letra. Então, a mediação dá para a gente fazer, né? E aí, eu acho que é muito interessante, muito legal. Obrigada pela contribuição. Fala, doutora Flávia. Tá aqui já como fala. Conta para nós. Pode abrir o microfone que nós estamos te ouvindo. Pronto. Pronto. Eu queria, na verdade, fazer um convite. Sim, para vocês lerem. No ano passado, a gente publicou um grupo de estudos, né, com o professor Adolfo Braga e Carla Boim, que também é da Justiça Restaurativa. A gente publicou uma revista. E sempre que eu tenho a oportunidade, eu falo dela, né? Porque, enfim, é o nosso xodózinho, a gente fez com tanto carinho, gente, né? Isso mesmo, a gente pega carinho. Sim, e tem um artigo que é especificamente sobre pré-mediação. Legal, a gente fez entrevistas com mediadores, né, de São Paulo, a maioria deles, mas mediadores assim bastante conhecidos, né, na área, e a gente perguntou para eles como é que eles trabalham a pré-mediação. A gente fez entrevistas e selecionamos trechos, os trechos mais importantes da entrevista a gente selecionou e colocou no nosso artigo, né, de como eles entendem a pré-mediação, o que eles fazem na pré-mediação, qual é o conceito de pré-mediação, porque a gente sabe que a teoria, especialmente na mediação, a gente pega a prática e faz a teoria, né? Uhum. É um pouco assim. Então, a gente trouxe essa experiência muito interessante. Está num dos artigos, eu participei de 3 artigos nessa revista, mas esse é um artigo só sobre pré-mediação. Legal. Eu queria que vocês, né, se pudessem, dessem uma lida, depois me darem um feedback, vai ser muito bacana. E aí, falando ainda sobre esse trabalho que eu faço, né, de orientação de pesquisa e tudo mais, queria deixar mais uma dica para vocês, caso tenham interesse de pesquisar, que seria não só a questão dos custos, né, da política pública, né? Isso é interessante, verdade, que eu comentei mais cedo. Seria bom levantar também quais delegacias já têm um projeto interno de formação de policiais para conciliação e mediação penal. Número. É interessante essa pesquisa também, porque é importante isso. Veja que o doutor Claudinei deixou claro como funciona, né? Seria bom a gente ter até e ampliar, né? É um mapeamento importante, porque, por exemplo, se a gente pega isso, coloca no mapa em pontinhos vermelhos o que tem e o que não tem, a gente vê em que estados a mediação está ficando mais forte. A gente consegue comparar os dados de formação com os dados de reincidência, se estão diminuindo ou não. Então seria uma pesquisa interessantíssima. Eu, no momento, estou fazendo 1000 coisas. Não sei se a gente conseguiria somar forças para fazer uma pesquisa desse tipo, mas não acho que seja uma pesquisa muito difícil, não. Assim, você acha que é muito difícil? Então, porque, olha, o Necrim mesmo, olha só, nós temos mais de 500 municípios em São Paulo. Olha, temos só 52 unidades de Necrim em São Paulo. 51? Uma na capital, 5 na Grande São Paulo e 47 no interior. Quer dizer, é muito pouco ainda. Nossa. Depende muito também do profissional. A gente podia pensar em não sei. Expandir, né? Sim, isso mesmo, claro. Mas para expandir a gente precisa primeiro fazer um levantamento, né? Por isso que eu sou muito acadêmica, acho muito importante a gente levar a sério os dados oficiais, né? O que tem, o que não tem, em vez de ficar dizendo, precisa. A gente sabe que tudo precisa melhorar, mas por que precisa melhorar? Vamos cruzar esses dados, né? Trazer a coisa mesmo para a política pública, entregar na mão de um prefeito, de um governador de estado. Alguém que possa mexer nisso, claro, para poder tentar fazer. Eu não estou nessa vida a passeio, e é por isso que eu sou desse jeito. Maravilha, doutora Flávia, eu gostei muito da ideia, viu, doutor Claudinei? Podemos pensar nisso. É uma coisa muito boa, porque, de fato, o Necrim está funcionando muito. E a doutora Flávia, já volto até a questão das promotorias, viu? As promotorias de justiça do Estado de São Paulo, né? A gente sabe que tem na verdade, né? Teve o NUIPA, eu até preciso abrir aqui, deixa eu só abrir do Projeto Cantareira, que a gente já fez, eu já vou até falar para vocês sobre, porque o Projeto Cantareira ele começou, se não me engano, em 2005, começou faz muito tempo,
E aí depois, só em 2017, que veio um ato normativo do Ministério Público que criou os NUIPAs, os núcleos deixa eu só ver, preciso ver a data certa para falar para vocês aqui, só um minuto. Eu não gosto de falar coisa errada também. Então, é só pegar já o número do ato normativo. Começou em 2005, na verdade, começou em 1999, né? De 99 a 2004, a Promotoria Criminal de Santana começou a fazer esse trabalho lá, né? O doutor Ayrton começou a fazer esse trabalho dos crimes de menor potencial ofensivo, como expliquei para vocês, é convidado as partes, é feita essa avaliação e é feita a mediação penal transformativa, que é aquela que transforma as relações, né? Transforma a situação toda, que tem uma relação continuada, vai haver uma transformação de todos ali envolvidos. E aí depois, se não me engano, a promotoria, era feito esses casos, né? Foi feito um levantamento desses casos em 2005, isso, o Projeto Cantareira, na verdade, saiu do papel, o doutor Ayrton instaurou ele na Promotoria Criminal de Santana, e junto com a Promotoria Criminal tinha algumas outras institutos de pesquisa, então tinha o DEM, tinha outros institutos que trabalhavam com o Projeto Cantareira, que são institutos da psicologia, da terapia, todos envolvidos nessa questão. Tanto é que elas ajudam bastante até hoje lá no Projeto Cantareira. Aí, em 2010, foi feito aí um curso, no Centro de Estudo e Aperfeiçoamento da Escola Superior do MP, foi feita uma extensão universitária de formação e mediação transformativa dos conflitos, né? Então, trouxe essa ideia para as pessoas fazerem a parte prática no Projeto Cantareira, e aí depois eu acabei fazendo mais para frente, que eu fui lá fazer a minha parte prática, também uma parte lá. Em 2016, lá por volta de 2016. E em 2017, ato normativo 1062 de 2017. A Procuradoria-Geral de Justiça criou, né, o ato normativo, trouxe o ato normativo, instituiu o ato normativo, e criou o núcleo de incentivo em práticas autocompositivas do Ministério Público. E começou-se, na verdade, doutora Flávia, uma roupagem do Ministério Público, de um Ministério Público mais resolutivo. O Ministério Público resolve mais as coisas, né, resolve mais as situações, e aí criou-se essa roupagem e foi feito esse ato normativo, desse incentivo. E aí o Projeto Cantareira se transformou no NUIPA Regional Norte da capital, que é o Projeto Cantareira até hoje. Tá? Então, hoje ele é um NUIPA, ele não é mais só Projeto Cantareira, justamente porque teve essa visão. Doutora Flávia, confesso que não fiz a pesquisa, gostaria muito de ter feito, de quantos NUIPAs tem, na verdade, por todo o Brasil, todo São Paulo, né? Tudo de São Paulo, todo São Paulo. Não fiz a pesquisa, não sei. Como eu ia trazer do Projeto Cantareira mais a vivência na prática lá, então eu acabei não fazendo essa parte mais de dados estatísticos, então eu preciso, de fato, trazer isso depois. Mas vale a pena, e eu acho que é uma coisa que dá para se mexer também, o Ministério Público tem que se mexer também, ele tem muita autoridade para poder fazer muita coisa. Aliás, quando eu fiz a minha capacitação, doutora Flávia, em métodos alternativos, que para me tornar mediadora, eu fiz pela Escola Superior do MP. E lá é muito criterioso. Então, eu tive que fazer até um TCC, um trabalho de conclusão de curso, não foi só a parte teórica e prática, não. Teve que fazer um trabalho, e o meu trabalho de conclusão de curso foi Ministério Público Resolutivo, porque eu achava que o MP tinha que se deslocar mais, fazer mais coisas, né? O Ministério Público tem muita ação nas mãos que ele pode fazer. E aí foi isso. O doutora Claudinei trouxe aqui para nós. Obrigada, doutora Claudinei, trouxe aqui no chat, viu, doutora Flávia? Olha, 52 NECRIMs, 1 na capital, 5 na Grande São Paulo e 47 no interior. Aí a gente precisava ver quais são os interiores, se eles estão próximos um do outro, doutor, ou não, são próximos da região de Campinas. Odri, você que tem essa informação, tem um NECRIM na Barra Bonita, não tem? Não é o Leonel que faz isso lá? O microfone está fechado, Odri. Isso, agora sim. Eu acho que o Leonel faz mesmo. Tem foi aberto lá uma unidade, né? E eu não sei se ele faz penal, né? Ele faz a mediação. Mas eu acredito que sim, porque se ele está lá na parte criminal, e ele também é polícia, né? Ele é policial também, então ele está talvez ele esteja envolvido nisso. Então, e ele uma vez veio elencando para mim que ele gostava muito, e era uma coisa muito salutar e muito legal. E a promotoria também tem que fazer isso, tá? Vamos, 10 minutos, deixa eu encerrar. A Bianca está me puxando a orelha. Viu, Marcela? 2 policiais, então. 2, Dri. Tá. 2. São José dos Campos. Olha lá, não tem São José dos Campos. Uma cidade extremamente grande, doutor Claudinei. Como é que não tem o NECRIM? Fala para nós, né? Bom, professora Bianca, vai me puxar a orelha? Posso falar mais 10 minutos ou não? Eu, doutor Claudinei, vamos fazer o seguinte, deixa eu só falar. Nós estamos sendo brindados pelo seu conhecimento. Por mim, eu ficaria muito mais tempo. Imagina!
Imagina, ó, deixa eu só falar Maravilhosa. da parte de vivências, tá? Do Projeto Cantareira, que, na verdade, é esse o motivo do nosso aqui trabalho. O Dr. Claudinei trouxe um pouco da vivência dele lá na delegacia. E no Projeto Cantareira eu fui quando eu era estagiária, fui lá. E é muito legal, gente. É uma sala, você vai lá, né? O promotor, como eu falei, tem esse convite, é convidado, a parte chega. O caso que eu peguei foi um caso muito triste, na verdade. Era um caso de duas avós que estavam brigando. Porque uma avó queria ter a presença da neta, e aí começou com a vias de fato, e aí, no final das contas, deu uma lesão corporal leve, porque uma agarrou o cabelo da outra dentro do metrô. Foi uma confusão, né? E aí, enfim. E aí, no final das contas, o doutor Ayrton chamou as duas ali, disse, olha, vocês são avós, tem a menininha, e aí, no decorrer, a gente, no máximo, lá no Projeto Cantareira, viu, Dri? Doutora Flávia, a gente faz no máximo também 4 sessões. Não dá para estender muito a sessão, senão fica uma coisa muito cansativa. Então, a gente faz 4 sessões no máximo, 5 no máximo. E aí, gente, no início é muito legal, porque é um lugar fora do fórum, é uma casa muito bonita. Então, você entra, tem uma parte de baixo, tem uma parte que você pode aguardar, como poderia ser todo o Sejusc, que devia ser assim, né? A Adri agora está lá na Barra Bonita, tem um Sejusc todo, devia todo ser assim. E aí a gente entra lá, tem uma sala grande e tem 2 poltronas, porque geralmente é um mediador e um co-mediador, não é um mediador sozinho, tá? E aí do outro lado tem as poltronas. E no início eu lembro que as poltronas estavam viradas, elas ficam de costas uma para a outra, porque as partes não conseguem nem se olhar no rosto uma da outra, de tão bravas que elas estão, né? Então existe é uma coisa verdadeira. A gente pensa que isso é mentira, não é não. Eu vi isso acontecer. E no final da sala tem uma equipe que fica de costas para todos, que chama equipe reflexiva. E é uma equipe que fica ali para dar um suporte para as partes, né? Seja um mediador para o co-mediador. Quando não tem mais como resolver, não tem mais perguntas e nada, a equipe reflexiva levanta a mão. E aí ela começa, e eu pergunto, e se ele fizesse? Faz uma pergunta, mas não olha no rosto das pessoas, porque todas as partes dos mediados, né? Os medianos precisam dessa comunicação visual, né? Então, não tem esse olhar com a equipe reflexiva, né? A gente sempre está falando, eu estou olhando para a Bianca está fazendo, eu estou concordando com a Bianca, eu estou olhando para o Claudinei, a gente faz isso muito, né? Então, e os medianos têm o costume de fazer isso. Então, aí não se tem esse vínculo. E eu, estagiário, fiquei do lado ali da equipe reflexiva, estagiário é uma samambaia, não pode falar, não pode abrir a boca, não, tem que ficar quieto, né? E eu fui observando a dinâmica toda, aquela avó estava muito nervosa, aqui acabou fazendo a lesão corporal, a pseudo-ofensora na hora, né? Porque a anterior tinha sido ela que tinha feito a ameaça, enfim. Ela não queria deixar a menininha ver a outra avó, porque ela tinha perdido a filha. Então, veja, tinha perdido a filha, e aí tinha um envolvimento com o filho dela em relação a drogas. A filha dela tinha falecido. Então, assim, foi uma situação muito triste no início. Mas, engraçado, gente, as coisas foram caminhando. E aí, na segunda sessão, elas já viraram de frente para as mediadoras, não estavam mais de lado, assim, sabe? Foi uma coisa assim. Depois já teve, né? Na outra sessão, elas já se olhavam, elas já conseguiam falar uma com a outra, sabe? E a gente percebia naquela que tinha feito o crime, como ela era injustiçada, doutora Flávia, com o sistema judiciário. Que ela tinha perdido a filha e o judiciário não tinha feito nada. Como que eu perdi a minha filha? E o judiciário não fez nada, porque foi arquivado o caso da filha dela. E, logicamente, depois se descobriu que a filha faleceu, que ela também era usuária de droga, e quem tinha levado a moça para a droga era o marido, que era o filho da outra senhora. Então, veja a situação, né, que se instala. Por isso que tem um conflito que a gente nem imagina por trás dessas coisas todas. E isso, nas sessões de mediação penal transformativa, a gente começou a perceber, olha, que interessante. Aí a gente foi trazendo essa ideia, né, da responsabilização, que ali não ia acontecer isso e tal, enfim, né? Muitas vezes, trouxe um promotor para explicar de fato, se não me engano, um dos promotores foi, eu não sei se foi, eu fiz um cálculo só com ela para explicar a situação, por que tinha sido, né, colocado para fora, por que ela não tinha sido, o crime dela tinha sido arquivado, o crime da filha, teve toda essa explicação. Então, teve uma rede toda junto. Teve uma vez que a neta foi e ela ficou com as meninas da faculdade, da Unip, que tem um convênio com o Projeto Cantareira, da parte da terapia infantil, então elas ficam numa sala com a criança, brincando com a criança enquanto a avó estava lá, aí a outra avó pôde ver um pouquinho.
Então, foi uma coisa, gente, foi muito bonito de ver. Ali que eu percebi como muitas vezes o crime, né, doutor Claudinei, é muito mais profundo. A gente fala muito do iceberg, é verdade, né? Por cima a gente está vendo aquela coisa, mas e por baixo? O que tem? Né? Qual que é o real interesse? Que a gente está vendo a posição. Aí eu estou trazendo o método de Harvard, mais linear, né? Mas assim, e o iceberg e por baixo? E a profundidade? É aí que se começa a ter esse estudo, e é muito bonito. Vou finalizar com a frase que eu deixei para a Bianca, o doutor Claudinei vai comentar também, a doutora Flávia. Toda dor que não é transformada é transferida para alguma coisa. Então, a gente sempre fala isso. E aí, na mediação penal, ou na justiça restaurativa, ou no NECRIM, a gente consegue identificar essa dor. E a gente consegue transformar essa dor. Então, essa avó que foi lesada não vai mais transferir essa dor para a neta. A neta não vai ter esse problema. Aquele ofensor que conseguiu na justiça restaurativa transformar aquela dor de ter feito alguma coisa, ele não vai transferir para outra vítima. A vítima que conseguiu transformar aquela dor, ela vai viver melhor e não vai passar para o marido, para a relação do trabalho, para outras situações da vida dela. Então, Richard Rohr fala essa frase, é uma frase muito ligada aos traumas da vitimologia, e é justamente isso, né? Toda dor que não é transformada é transferida. E a justiça restaurativa, a mediação penal, a questão criminal toda pode ser... Eu acho que se a gente visualizar assim, a gente consegue pensar, talvez... E, lógico, concordo com a doutora Flávia, precisa ter muito mais estímulo. O poder público tinha que atuar muito mais, teria que ter muito mais divulgação nas redes sociais, tudo isso teria que ter muito mais, a gente teria que fazer muito mais, né? Então, nós somos aqui sementes, né? A justiça restaurativa ainda, ela está sendo muito agora analisada e tudo, mas ela ainda é limitada no Brasil, a gente sabe que é, né? A mediação penal está caminhando, né? Mas, mesmo assim, nós estamos seguindo. É assim como os métodos alternativos, né, doutor Claudinei? Que a gente falava lá no curso, né? E é isso mesmo. Obrigada pela presença, Bianca. Para mim já está tudo certo. A Rosana Claudinei, colocou aqui, ó. Quero agradecer a explanação e testemunhos. O workshop foi muito edificante. Parabéns a todos pela eficiência do trabalho e pela eficiência da equipe como um todo. A Rosana. Doutora Rosana. Disse. Obrigada, viu, Rô? Você é outra expert em mediação. A Rô que me ensinou muita coisa da mediação. Eu fui ser estagiária da Rô quando eu comecei, né, Rô? Que maravilha. Passei com ela. Doutora Marcela nos brindando, doutor Claudinei também, com as suas vivências, nos brindando aí. Doutor Claudinei, por favor, nesses momentos aqui de agradecimento, queremos te ouvir. Mas foi incrível, realmente foi incrível. Muito obrigada. Boa noite a todos, né? Foi sensacional, assim, foi bem reflexivo. Obrigado pela participação de todos vocês, né? Pontuaram bem interessante. E tem que ver, assim, são políticas públicas que devem ser implementadas, né? Então não depende só de nós. Eu faço minha parte também, né? Assim, dentro do possível, a gente vai fazendo o nosso pedacinho, né? Participação, mas assim, precisa ser divulgado bastante. Parabéns pela MED, pelo incentivo de fazer esse workshop. Precisamos divulgar mais, precisamos ter mais encontros, né? E espalhar, coisas boas devem ser espalhadas, né? Então, eu acho que isso é interessante, porque isso a gente pode fazer uma reflexão. Depois que fiz esse curso de mediação de conflitos, melhorou até minha vida pessoal também. Comecei a entender melhor minha família, meu trabalho. Então, a gente tem muitos conflitos internos também, né? Então, muitas vezes esse conflito externo, e eu acho que esse curso que nós fizemos na Escola Paulista de Magistratura foi transformativo até para mim também. Foi. No começo eu fui até, assim, não queria, e depois, assim, eu achei que mudei bastante. Foi ótimo, doutor Claudinei. Foi ótimo. A sua presença foi ótima lá para nós, sempre brilhando lá conosco. Foi 2 anos, sabe, de troca de experiências, então foi muito interessante. Então, a vida a gente transforma. E como a gente pode ser transformado, a gente, como autoridades públicas, a gente pode transformar as pessoas também, né? Então, esse é meu desejo, né? Desejo a todos muito sucesso, né? E que o mundo se transforme, né? Para melhor. Perfeito. Obrigado, doutor. Maravilha. Muito obrigada a presença de todos, aqui nominalmente, mais uma vez, agradecendo a doutora Marcela Lima, Vera Tolosa. Que eu quero falar uma coisa, que eu quero agradecer a Medi por ter dado a oportunidade. Lógico, a Gisele não está aqui conosco, mas a Medi sempre muito atuante. Eu, no caso, já estamos fazendo nossa parte lá com a mediação penal, não tem muitos casos, mas a gente está lá
na Câmara, quando dá para fazer. A Gisele sempre, mas vamos fazer, o que você acha? Manda para mim, para a gente fazer a pré-mediação. Então, assim, aos pouquinhos a gente está fazendo. Então, a MEDI é essencial nesse caminho nosso, e eu agradeço muito também. O Dr. Claudinei, eu não tenho nem o que falar dele, mas assim, da Gisele, de você, Bianca, obrigada pela oportunidade. Foi ótimo mesmo. Muito obrigada mesmo. O doutor Claudinei Xavier também abrilhantou aqui com as vivências. Agradecemos mais uma vez a presença de todos. Esse encontro vai ficar gravado, né? Nós vamos subir no nosso canal do YouTube, e aí os nossos contatos ficam aqui também. Mandem suas dúvidas, suas sugestões aí para a doutora Marcela. Doutora Marcela, se quiser colocar aqui no chat o seu Instagram, o contato, doutor Claudinei também. Todo mundo também quiser deixar aqui para a gente fazer um networking legal aqui no chat, deixem os seus contatos, né, para que a gente continue se fortalecendo, se seguindo, se apoiando, né, e construindo juntos aí esses paradigmas, né, de uma justiça mais humanizada, mais próxima, mais consciente, né, de autoimplicação e de fraternidade. Então, é isso. Muito obrigada mais uma vez. As pessoas, eu vou dar um tempinho que as pessoas estão colocando aqui, né, os seus contatos, tá bom? Então, a MEDI Arbitragem agradece. Esse foi mais um evento da nossa Câmara Privada de Solução de Conflitos, a MEDI Arbitragem. Estaremos sempre aqui, juntos, para que a gente promova esses encontros e a gente se fortaleça, todos em equipe, ok? Muito obrigada mais uma vez a todos. Tenham uma excelente noite. Contem conosco, até a próxima. Muito obrigada, doutor Claudinei, doutora Marcela. Muito obrigada. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite. Bom descanso. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.